Muitos empresários não prestam atenção em dois fatores que são extremamente determinantes para o seu negócio. E se você deseja crescer e ver dinheiro no seu bolso, você não pode mais agir de qualquer forma. Isso tem que estar muito claro na sua mente. E antes de começarmos essa mentoria, eu preciso que você entenda algo que realmente é importante. Uma coisa é não ter dinheiro, outra coisa é ser desinformado. E se você é o tipo de empresário que fica aí culpando a tudo, que fica culpando a todos, culpa governo, culpa funcionário, culpa o imposto, fica o dia inteiro nas redes sociais vendo coisas que não te agregam em nada, não te acrescentam em nada, eu preciso que você saia desse vídeo, porque eu sei que você é o tipo de pessoa que não assume as responsabilidades do seu negócio. E isso vai comprometer o meu sucesso. E isso não é arrogância da minha parte. Pelo contrário, isso demonstra a maturidade, o comprometimento que eu tenho aqui com pessoas que querem realmente mudar de vida. Você que só deseja culpar, você não vai colocar em prática nada do que for dito nesse vídeo. Você vai culpar mais uma pessoa, vai falar que é mais um charlatão. Você vai continuar no seu mundinho e atrapalhando as pessoas que realmente desejam prosseguir aqui, desejam buscar conhecimento e desejam ter dinheiro no bolso da forma certa. E hoje falaremos sobre precificação e vendas. E propositalmente, precificação vem em primeiro lugar porque é um princípio, e princípio se cumpre, não se quebra. Até porque, como que eu vou vender algo sendo que eu não sei a precificação, sendo que eu não compreendo a estrutura do produto, do serviço? Ou seja, como que eu vou precificar algo que eu nem sei o que na verdade eu estou vendendo? E para você que não me conhece, é um prazer muito grande ter você aqui. Eu me chamo Leonardo Souza, sou empresário, sou mentor, também sou sócio de um escritório de contabilidade e eu sei o dia a dia de cada um. Por ser empresário e também por gerenciar outros negócios, eu sei as dores, eu sei a realidade e eu estou aqui com o intuito de te ajudar, de entregar um conhecimento verídico, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento científico para que você saia dessa situação e avance para uma muito maior e muito melhor. E o meu intuito é que você faça aquilo que é certo da forma correta, para que você veja dinheiro no seu bolso, tenha ele em tuas mãos, sem colocar em risco o teu negócio, o teu futuro. E eu já quero aproveitar também e falar para você que sonegação não é estratégia e você não percebe, mas você só está aumentando o rombo da tua empresa tendo condutas irregulares. E se você é do tipo de empresário e empresária que tem compromisso, que quer realmente romper da forma certa, crescer com base e estrutura, se inscreve aqui no canal, já ativa o sino de notificações para receber esse e outros vídeos. Então, sem demais delongas, vamos para os temas de hoje. E antes mesmo de falarmos sobre precificação e vendas, você e eu e todo e qualquer empresário, nós precisamos responder algumas perguntas estratégicas que vão nos dar um norte, né, que vão fazer com que o nosso negócio caminhe para frente, ou seja, que nossa curva, que nossa margem para o nosso sucesso aumente. E são essas perguntas. E calma, são perguntas bem simples, entretanto, são muito estratégicas. Pergunta de número 1. Qual é a localização do meu negócio? Pergunta de número 2, qual é o mercado de atuação que eu vou me inserir ou eu já estou inserido? Pergunta de número 3, qual é a média da renda do meu público-alvo? E sim, dá para sabermos isso. E antes de continuarmos com as perguntas, você precisa entender que essas perguntas, esses questionamentos, valem tanto para negócios físicos quanto para os digitais, né? Os e-commerce. Pergunta de número 4, o que você realmente entrega? Pergunta de número 5, qual é o seu custo operacional? Pergunta de número 6, qual é o seu custo fixo? Pergunta de número 7, qual é a sua despesa variável? Pergunta de número 8, qual é o investimento que você fez, que você faz, para que você consiga entregar um determinado produto ou serviço? E assim que você responder todas essas perguntas,
Com base nas respostas, você começa a ter clareza de destino para o teu negócio, para a tua operação, para o teu sucesso. E quando essas informações ficam claras, as suas decisões automaticamente melhoram. Vamos falar agora sobre precificação. Mas antes de eu ensinar como você deve fazer a precificação da forma certa, eu preciso te alertar sobre erros que muitos empresários cometem e que você pode até estar cometendo. Só que você tem que lembrar, você não é todo mundo e a partir de agora você não cometerá estes erros. Erro de número 1, copiar o preço do teu concorrente. E sim, isso ainda acontece nos dias de hoje. O empresário de um determinado ramo vai em outra empresa e tenta copiar exatamente o que ele está fazendo. Só que não tem base para isso. Isso é loucura. Por exemplo, eu tive uma sorveteria, uma açaiteria, e eu sei dos custos operacionais que envolvem. Enquanto o meu concorrente, ele utilizava uma luz remendada. Não dá para eu querer copiar o que ele faz, nós não temos o mesmo ponto de partida. Enquanto eu tenho um custo alto com energia elétrica, ele mal paga a conta de luz. Então, como é que eu vou me basear para eu precificar o meu produto olhando para ele, sendo que eu não sei o que ele faz? Uma coisa que acontecia bastante também, lá no meu comércio, eu utilizava o melhor leite condensado, enquanto a concorrência ficava utilizando mistura láctea. Não tem como eu querer precificar, ter base sobre aquilo que ele faz, sendo que eu faço de outra forma. O erro de número 2, ser o mais barato. Esse é um outro erro que você comete, que coloca em risco o teu negócio. Porque ser o mais barato, o primeiro risco que você tem é do alto giro. Quando você não tem um gigantesco giro, a chance de você quebrar, ela é gigantesca. E se você quer toda hora querer ser o mais barato, ficar querendo ser o mais barato, é porque nem você enxerga valor e nem você compreende o teu produto, o teu serviço, nem o teu negócio. Você que é empresário e empresária precisa compreender que as pessoas elas não escolhem aquilo que vai pelo preço, elas escolhem aquilo que está claro para elas. Eu sei porque eu vivi isso na prática. Enquanto o meu concorrente vendia um picolé a R$ 1, eu vendi o meu a R$ 2,50, R$ 3 e eu nunca deixei de vender os meus picolés. Quando você busca ser o mais barato, sem nenhum motivo, sem nenhuma estratégia, isso só mostra que você não compreende o seu público. Então, eu mantive a minha estratégia, eu mantive o meu preço, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu estava comunicando, e você precisa ter essa clareza do teu negócio. O terceiro e pior erro que muitos cometem, e isso é verdade, tá? É achismo. Eles compram um determinado produto, colocam um preço na cabeça deles, e na cabeça deles tudo é lindo e maravilhoso, e eu vou revender por esse produto. Eu vou vender sem entender o valor, sem entender nada. Vou simplesmente pegar, comprar e revender. Passei. Não é assim que funciona, isso é muito amadorismo. É por isso que tem muita gente quebrando, é por isso que tem muita gente endividada, é por isso que tem muitas pessoas que não veem dinheiro no bolso. Você precisa pesquisar, você precisa calcular, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano de ação. Sem essas coisas, isso é loucura, não é venda. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você que é empresário. Você sabe quanto custa a operação da sua empresa mensalmente? Se você não sabe, comenta aqui embaixo. Preciso organizar a minha empresa. Lembre-se, eu estou aqui para te ajudar, não para te julgar. Definir um preço com inteligência, isso vai sustentar o teu negócio, vai dar longevidade, sustentabilidade. Se você não sabe o que envolve a sua operação, sinto muito. O seu destino é a falência. E o que me deixa maluco ainda, gente, em pleno século XXI, tem empresário que mistura conta jurídica com conta física. Quando você mistura essas contas, você destrói o seu negócio. E para definir um preço com inteligência, você precisa também continuar respondendo algumas outras perguntas, como por exemplo, quanto que custa para produzir ou entregar? Quanto custa manter a empresa funcionando?
quantos produtos você precisa vender para sustentar a operação. Suponhamos que eu tenho uma pequena loja de informática, então lá eu vendo mouse, lá eu vendo teclado e outros aparelhos eletrônicos. Quantos mouses eu tenho que vender por mês? Quantos teclados eu tenho que vender por mês? Quantos mousepad eu tenho que vender por mês? Qual é a margem de lucro que eu preciso ter do meu produto para sustentar o meu plano de negócio, a minha empresa? E uma pergunta muito crucial: qual é o valor percebido pelo mercado referente à minha empresa e aquilo que eu entrego? Porque preço não é só matemática. Preço também é percepção de valor. E dito tudo isso, vamos agora à parte de prospecção dos nossos clientes. E prospectar clientes é algo muito simples. Ao invés do cliente vir até nós, nós é quem vamos até eles. Você precisa definir o tempo do teu resultado. Se você esperar o teu cliente aparecer, vai ser um resultado. Se você for atrás do seu cliente, o seu resultado vai ser outro. Os tempos são totalmente diferentes. E tudo isso depende do quanto você está disposto a fazer. Resultados mais rápidos exigem mais decisões mais rápidas e decisões certas. E aí, você pode usar, por exemplo, uma rede de relacionamentos. Hoje muito se fala do networking, mas você precisa fazer relacionamentos, ter relacionamentos de uma forma correta. Por exemplo, recentemente aqui no escritório, nós adquirimos uma empresa de remoção de entulhos. Logo, a minha estratégia foi o quê? Ligar esse cliente a demais outros clientes que eu tenho da mesma área, como por exemplo, construção civil, engenheiros e empresas que trabalham ali com reformas, né? Montagem e desmontagem de móveis. Isso sim é ser intencional, isso sim é ser assertivo, isso sim é buscar um sucesso da forma correta. Até porque não faz sentido eu pegar esse cliente de remoção de entulho e conectar ele com uma prestadora de serviço que revende plano de saúde. Não tem lógica nenhuma, não vai casar as duas coisas, entende? Então você precisa pensar isso para o teu negócio. E o intuito é eu ganhar alguma coisa entre esses clientes? Não. Agora, eu estabelecendo esses clientes, eu viro um polo central de negócio para que eles automaticamente me indiquem muito mais, que é o que realmente acontece. Já nas indicações, vivemos algo que é ouro no mercado. Porque quando alguém recomenda o teu trabalho, né, o teu serviço, o teu produto, quem está escutando tem uma possibilidade de comprar, de contratar de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva e muito mais segura. Porque quando você indica, você fala com um brilho nos olhos, você percebeu todo o valor que envolve, seja o produto, seja a prestação de serviço. E a presença no digital. Exatamente isso que você ouviu. Você precisa estar no digital. Se você é do tipo de empresário e empresária que não tem dinheiro para contratar alguém que faça essa parte para você, você precisa agora parar e se libertar dessa sua desculpa. Ah, porque eu tenho vergonha. Não, não é vergonha. Você só não tem um motivo verdadeiro. Porque se você recebesse 10 milhões de reais para fazer cada vídeo, você postava vídeo toda hora. E se você tem dinheiro e não quer aparecer, não deseja aparecer, faça boas parcerias, boas contratações para que essas pessoas divulguem e promovam o teu negócio. Ou seja, estar no digital, existem várias formas, várias maneiras, várias estratégias e várias realidades, e todas elas possuem uma solução. E lembre-se, como meu pai e minha mãe sempre me falavam, quem não é visto não é lembrado. E como empresário, eu posso dizer para vocês que eu já reduzi meu faturamento, trabalhei menos e eu lucrei mais. Eu vi os meus concorrentes faturando muito mais do que eu, só que também reclamavam muito mais. Porque faturamento não é dinheiro no bolso. Quando eu aprendi que mentalidade estratégica muda o negócio, eu comecei a mudar os meus resultados. Saiba que prospectar cliente ele é essencial. Mas quando você faz isso sem ter uma base, sem ter uma estratégia e sem o preço correto, você está colocando em risco o teu negócio, o teu fluxo de caixa e o teu patrimônio. Então, muito cuidado ao olhar para a empresa dos outros ou a história daqueles que faturam, faturam e faturam. Porque o que importa é dinheiro na mesa, é dinheiro na mão, é controle disso no bolso. Então,
comece a cuidar da sua empresa. E esse é o Vida Empresarial em Ordem. Aqui nós cuidamos da nossa mente e do nosso negócio com o intuito de construirmos um sucesso sólido e longevo e que suporte as crises. Até o próximo vídeo.